A humanidade nunca viveu em silêncio por muito tempo. Desde que os primeiros povos surgiram, a história foi marcada por disputas, batalhas, conquistas e guerras. Muitas guerras. Mas o que faz uma nação entrar em conflito? Você já se perguntou isso? É defesa, poder, sobrevivência ou decisões tomadas muito longe daqueles que realmente vão lutar? Ao longo dos séculos, impérios caíram, fronteiras mudaram e milhões de vidas foram perdidas. Algumas guerras ficaram eternizadas, outras foram esquecidas, mas todas deixaram marcas profundas na humanidade. E o Brasil? Onde o Brasil entra nessa história? Um país como o nosso, frequentemente visto como distante dos grandes conflitos mundiais. Um território associado à neutralidade, à diplomacia. A ideia é de que nunca pisaria nos campos de batalha mais sangrentos da história. Mas será que isso é verdade? Será que o Brasil realmente ficou de fora das grandes guerras do mundo? Ou existe uma parte da nossa história que quase ninguém conta? Em um mundo dividido pelo ódio, pela ideologia e pelo medo, uma pergunta começou a ganhar força. Até onde uma nação pode ir quando é provocada? Navios brasileiros foram afundados, civis morreram, a pressão cresceu. E então veio a decisão que poucos acreditavam que seria tomada. Diziam que o Brasil nunca entraria em uma guerra mundial. Diziam que os nossos soldados não estariam preparados. Diziam que isso jamais aconteceria. Mas e se tivesse acontecido? E se jovens brasileiros tivessem atravessado o oceano para enfrentar o maior conflito do século XX? E se a história da Segunda Guerra Mundial também carregasse sangue brasileiro? É isso e muito mais que você vai descobrir agora. Mas antes de nós darmos continuidade aqui a essa história, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o like, ativa o sininho também para ficar por dentro de cada conteúdo que será postado aqui. E sem mais demora, seguimos com o vídeo. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, o Brasil observava o conflito à distância. A Europa estava em chamas, potências disputavam territórios e ideologias extremas se espalhavam pelo mundo inteiro. Mas para muitos brasileiros, aquela guerra parecia algo distante demais para nos alcançar. O país vivia sob o governo de Getúlio Vargas, em um momento político delicado, tentando equilibrar relações diplomáticas, tanto com os Estados Unidos naquela época, quanto com países do eixo, como Alemanha e Itália. A neutralidade parecia a melhor escolha. Sim, em um ambiente de guerra, a melhor escolha aparentemente era permanecer neutro. Mas até quando um país consegue permanecer neutro em uma guerra global? Sim, isso mesmo, a guerra era global. Então permanecer neutro, ao mesmo tempo, não parecia ser algo tão inteligente, porque é o mundo inteiro em guerra. Então, quem vai estar neutro em meio a essa guerra? Um lado nós temos que escolher. A neutralidade brasileira começou a ruir em 1942, tá ok? Quando submarinos alemães e italianos passaram a atacar navios mercantes brasileiros no Oceano do Atlântico, aí que começou a coisa toda. Até então estávamos o quê? Neutros, sim, mas quando navios italianos e alemães e italianos começaram a atacar navios mercantes brasileiros no Oceano Atlântico, aí que as coisas mudaram. Esses navios não transportavam armas, levavam alimentos, suprimentos e civis. Sim, estou falando aqui dos navios mercantes brasileiros. Não eram navios que possuíam armas. Eles estavam ali transportando alimentos e suprimentos e também civis. Em poucos meses, sabe o que aconteceu? Dezenas de embarcações foram afundadas. Centenas de brasileiros morreram. Famílias inteiras foram destruídas. O medo se espalhou pelo litoral. O luto virou revolta. Manifestações populares tomaram as ruas exigindo uma resposta do governo. Até aquele momento o Brasil observava a guerra. Agora a guerra observava o Brasil. Diante da pressão interna e internacional, o país declarou guerra às potências do eixo. A decisão seguinte surpreendeu o mundo. O Brasil não apenas apoiaria os aliados, mas o Brasil também enviaria soldados para lutar lá na Europa. Assim nasceu a Força Expedicionária Brasileira, conhecido também como FEB. Cerca de 25 mil homens foram convocados. Eles vinham de diferentes partes do país. Tinha no meio deles lavradores, operários, estudantes, jovens que nunca haviam saído de sua cidade natal. Muitos tinham treinamento limitado, alguns nunca haviam empunhado uma arma de guerra moderna. Ainda assim, foram enviados para enfrentar soldados experientes do exército nazista. A frase dita em tom de deboche se espalhou. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E foi justamente dessa ironia que nasceu o símbolo da febre,
a cobra fumando. Em 1944, os soldados brasileiros desembarcaram na Itália e ali perceberam que a guerra não se parecia em nada com o que haviam imaginado. Sim, foi um choque de realidade lá na Itália. O frio era intenso, as montanhas eram traiçoeiras, o inimigo conhecia bem o terreno. Muitos soldados brasileiros nunca tinham visto neve. Pare só para pensar nisso. Estavam em um ambiente completamente diferente do que cresceram e viveram. Sofriam com doenças, fome e desgaste psicológico, mas avançavam um passo de cada vez. Eles não estavam apenas lutando contra o exército alemão, estavam lutando contra o medo, o cansaço e a própria ideia de que não eram capazes. Uma das batalhas mais simbólicas foi no Monte Castelo. Foram várias tentativas frustradas, ataques repelidos, mortes e muita frustração. Até que após meses de combate, os brasileiros finalmente conquistaram a posição. A vitória não foi apenas militar, foi também psicológica. Outros confrontos importantes seguiram ainda no meio dessa guerra. Os confrontos Montese com combates violentos em áreas urbanas, o confronto também em Fornovo di Taro, onde tropas brasileiras forçaram a redenção em massa de soldados alemães. Ao final da campanha, a FEB havia capturado cerca de 20 mil prisioneiros inimigos. E assim o mundo começou a olhar para o Brasil, agora com outros olhos. Enquanto os soldados brasileiros avançavam lentamente pelas montanhas e vilarejos da Itália, uma outra batalha acontecia bem acima de suas cabeças. Nos céus europeus, pilotos da Força Aérea Brasileira enfrentavam uma guerra tão perigosa quanto a guerra que estava sendo travada em terra, e muitas vezes ainda mais silenciosa. Integrados ao esforço aéreo dos aliados, os aviadores brasileiros operavam em missões de alto risco, voavam baixo, expostos ao fogo antiaéreo, sabendo que qualquer erro, qualquer falha mecânica ou qualquer segundo de atraso poderia ser fatal. Não havia espaço para hesitação. Sim, a guerra estava frenética. As missões tinham objetivos claros e estratégicos. Os pilotos atacavam posições fortificadas do inimigo, destruíam pontes, estradas e linhas de suprimento e davam apoio direto às tropas que estavam no solo guerreando, abrindo o caminho para o avanço da Força Expedicionária Brasileira e de outros exércitos aliados também. Cada bomba lançada e cada disparo efetuado significavam menos resistência inimiga à frente, mas o preço dessas operações era alto. As aeronaves brasileiras voavam sob constante ameaça. Canhões antiaéreos alemães rasgavam o céu. Caças inimigos surgiam de repente. Muitos pilotos decolavam sem saber se voltariam. Alguns não voltaram, infelizmente. Nos céus da Itália, longe dos holofotes, pilotos brasileiros escreveram um dos capítulos mais corajosos e menos lembrados da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra travada não apenas com armas, mas com nervos de aço, precisão e coragem diante do desconhecido. A vitória teve um custo alto. Mais de 450 soldados brasileiros morreram. Outros voltaram feridos, fisicamente e emocionalmente. Muitos carregaram traumas silenciosos pelo resto de sua vida. Ao retornarem ao Brasil, nem todos receberam reconhecimento imediato. Alguns foram esquecidos, outros precisaram lutar novamente, agora por dignidade e memória também. Quantos heróis voltaram para casa sem aplausos? Quantas histórias ficaram guardadas em silêncio? A participação na Segunda Guerra Mundial mudou o Brasil para sempre. Fortaleceu as Forças Armadas, projetou o país internacionalmente, influenciou mudanças políticas internas, ajudou a enfraquecer regimes autoritários. O Brasil deixou de ser apenas espectador da história mundial. No fim das contas, a cobra fumou. E quando fumou, não foi por acaso nem por bravata. Foi porque a história exigiu uma resposta, e essa resposta veio de um país que muitos julgavam incapaz de participar dos grandes acontecimentos do mundo. O Brasil, frequentemente visto como distante dos conflitos globais, mostrou que também carrega em sua trajetória momentos de coragem silenciosa e sacrifício real. Jovens que nunca haviam deixado suas cidades, cruzaram o oceano para enfrentar o frio, o medo e a morte em um continente devastado pela guerra. A história dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial vai muito além de mapas, datas e batalhas vencidas. Ela é feita de noites sem dormir, de companheiros perdidos, de decisões tomadas em segundos e de marcas que não desapareceram quando a guerra já havia terminado. Lembrar da Força Expedicionária Brasileira é reconhecer que a história mundial também foi escrita por mãos
brasileiras. É entender que mesmo quando subestimado, um povo pode se levantar e deixar sua marca em um dos períodos mais sombrios da humanidade. Essa não é apenas uma história do passado, é o lembrete de quem fomos e talvez de quem ainda podemos ser, porque algumas histórias não existem para glorificar a guerra, mas para garantir que o sacrifício de quem lutou jamais seja esquecido. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse, então não se esquece de se inscrever. Se você assistiu até esse momento do vídeo e ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo, se inscreve lá rapidinho, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que será postado aqui e já deixa o seu like. E assim vamos chegando no final de mais um vídeo e até a próxima História Real.